Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nós teremos dois assuntos nesse vídeo. Um vai ser um caso de traição e o outro vai ser um caso de vida real, né? Coisas que acontecem e vocês já vão entender. Bom, eu coloquei alguns títulos aqui na nossa capinha. Um é o seguinte: esposa madrinha de casamento da irmã e o padrinho era amante. E vocês vão se surpreender com esse relato, tá certo, gente? E o outro é muito triste quando duas pessoas que se amam não ficam juntas. Esse título também é muito interessante e eu vou começar por esse relato. Bom, um perfil sem fotos e sem contatos mandou uma mensagem para mim e dizendo que era para eu abordar esse assunto em um vídeo. Mas é um assunto que eu não teria muitas coisas para falar e não seria legal fazer um vídeo só especial para falar sobre esse assunto. Inclusive, eu já abordei esse tipo de assunto em outros vídeos, mas eu vou, em consideração a pessoa que me mandou esse relato, eu não sei quem é. Ela disse que é uma pessoa próxima de um dos componentes dessa situação. Ela disse que não é bem amiga da pessoa, mas é bem próxima e percebeu que a menina está muito triste com as coisas que foram acontecendo. E eu vou contar aqui mais ou menos parte do conteúdo que ela me mandou. Ela disse o seguinte, que essa conhecida dela, podemos chamar de colega, estava trocando olhares com um homem mais velho e ela ficou ouvindo algumas coisas, porque na verdade essa colega dela tem uma amiga que desabafa e de vez em quando ela tá junta e pega algumas coisas, ouve algumas coisas, mas ela não sabe de toda a história. O que ela sabe é que esse homem mais velho e essa garota trocavam olhares. E o cara sempre se fazia presente, passava em locais onde ela estava, ficava em situações para que ela passasse e visse ele. Isso tudo é o que ela escreveu no relato, que eles trocavam olhares e que ela sabe, pelo comportamento dos dois, que os dois se gostam, que os dois se amam. Só que ela disse que surgiram fofocas, gente falando, enchendo a cabeça da garota, com muitas informações, a garota também mais nova. A garota, se eu não me engano, tem ali na faixa dos 20 e poucos anos e o cara na faixa dos 40 e poucos anos. É isso que ela escreveu no depoimento dela, né? Ela disse também que a garota reclama muito das bobagens que o cara fala. Bom, eu não sei o conteúdo das bobagens que o cara falou, mas eu posso explicar uma coisa para vocês, mulheres. Bom, vamos hipoteticamente dizer que tem uma situação onde eu estou paquerando uma garota, a garota está me dando condição, a garota fica olhando para mim, trocando olhares. Aí eu imagino que na cabeça do homem é mais ou menos assim que funciona, tá, gente? A garota está olhando muito, ela tem algum interesse em mim. É mais ou menos isso. Eu acho que deve ser a mesma coisa na cabeça das mulheres. Eu não sei como as mulheres pensam, porque eu sou homem, mas eu imagino que deva ser a mesma coisa. Então o cara imagina isso. Ela está gostando de mim, está olhando para mim, está correspondendo os meus olhares, mas aí o cara tenta se aproximar, como mais ou menos eu entendi aqui no relato dela. O cara tentou se aproximar, mas a garota ignorou o cara. Então, na cabeça do homem, ele vai pensar, poxa, que doideira é essa? Ela está me dando condição, está olhando para mim, está correspondendo, passa toda hora em locais que ela não passaria, mas ela passa porque sabe que eu vou estar em tal lugar. Ela muda o itinerário dela, o caminho dela, para passar em locais
que ela sabe que eu vou estar. As amigas passam olhando para mim, cochichando. Às vezes, quando ela passa com a amiga fica vigiando para ver se eu estou olhando. O cara pensa o quê? Que doideira é essa? Ela está afim de mim. Aí o cara chega, tenta se aproximar de alguma forma. Às vezes o cara tenta adicionar ela no perfil da rede social. Aí a garota vai e ignora. Ela vai e não aceita. Aí o cara vai pensar o quê? Essa garota é doida. Estão me entendendo? Aí o cara pode acontecer dele falar alguma besteira. Ele vai falar besteira porque ele está magoado, porque ele gosta da garota, percebeu que ela olhava para ele também, mas quando ele tentou se aproximar dela, talvez até para esclarecer algumas dúvidas dela, porque se fizeram fofoca para essa garota, o certo seria ela perguntar a ele se é verdade. Concorda comigo? Então o cara imagina isso. Poxa, alguém deve ter inventado alguma história para ela e ela acreditou. Automaticamente, ao adicionar a menina, ele imaginou o quê? Ah, vou esclarecer com ela. Mas aí a garota vai e ignora o cara. E aí, como é que faz? Não consegue sair do lugar. Um cara normal, digno, ele vai deixar para lá. Ele vai seguir o caminho dele, porque ele vai pensar o quê? Olha, eu tentei adicionar. Ela me olhava e ela não aceitou, é porque ela está fugindo de mim. Aí o que que acontece? Por que que surge isso na cabeça de vocês, mulheres, que o homem vai falar bobagem? Porque ele vai teorizar um monte de coisa. O que que ele vai teorizar? Ele vai pensar, poxa, se ela está agindo assim, de olhar para mim, pode ser que ela tenha algum interesse, ou pode ser que ela percebeu o meu interesse e ela não gosta de mim. Pode ser. Mas e se for o outro caso? Ele vai teorizar o quê? Ela gosta de mim ou gosta de um outro cara, mas percebeu que eu estou olhando para ela e por ela gostar de outro cara, ela não quer dar chance, me dar esperanças, mas deu esperanças nas trocas de olhares. E pode ser uma outra coisa que o cara vai pensar. Aí é onde vocês, mulheres, consideram bobagem saindo da boca do cara. Ele vai pensar o quê? Essa garota não tem namorado. Eu não vejo ela com ninguém. Pode ser que ela esteja num relacionamento secreto. É isso que o cara vai pensar. Qualquer tipo de relacionamento secreto. Pode ser um homem casado, pode ser alguém comprometido ainda não casado, pode ser algum tipo de relacionamento vulgar demais. Então o cara vai teorizar um monte de coisa, porque ele não sabe. Ele não sabe o motivo da garota dar esperanças para ele, olhar para ele, trocar olhares, e na hora que ele se aproxima, tentando entrar em contato com ela de alguma forma, pela rede social, ela ignora. E o cara pensa isso. Não é que o cara esteja falando bobagem. Ele está teorizando para explicar para ele mesmo o que pode ser a situação, porque ele gosta da garota. E eu aqui não estou tomando partido, não estou tomando partido nem do cara, nem da garota. Eu acho que é muito triste quando duas pessoas se amam não ficarem juntas. É o título que eu coloquei. Eu acho muito triste isso. Mas às vezes somente um dos lados ama. Pode ser o caso do rapaz. E ela pode ter ficado triste porque ela viu que ela perdeu um cara que realmente amava ela de verdade. Por isso que ela pode estar triste. Não significa que essa sua colega esteja triste porque ama o rapaz. Porque pelas atitudes que ela teve, segundo o seu relato, dela ouvir o que outras pessoas falaram dele e por ela ignorar ele de propósito, é porque ela não tem sentimentos por ele. Ela só ficou feliz porque ele ficou interessado nela. É isso que está aparecendo para mim desse caso aí. Essa situação não gosto nem de comentar, mas é meio parecido com a situação minha. Aí o homem depois fica confuso, porque a mulher dá esperanças, olha, parece que é um mundo paralelo, parece que a mulher está confundindo. Às vezes a mulher até confundiu.
fica olhando para você na rua, aí você vai e adiciona ela no perfil de rede social e parece que ela não reconhece que é você que adicionou ela. Aí ela vai e te ignora ali. Aí pode ser uma confusão também, né, gente? Às vezes a garota não sabe o nome do cara, às vezes também o cara demorou muito para adicionar ela porque ele não sabia o nome dela. Acontece isso, isso é muito natural. Às vezes o cara não sabe o nome da garota, aí vai encontrar ela na internet como? Tá entendendo o que eu estou falando? Então, o que acontece? Esse caso aí pode ser confusão das duas partes. Da mesma forma que ela ouviu fofocas dele, ele também pode ter ouvido fofocas contra ela também. Isso aí acontece, porque o que tem de gente querendo prejudicar o relacionamento dos outros não está no gibi. É muita gente que não quer ver as outras pessoas felizes. E você, por se preocupar com sua amiga que está triste, você demonstrou para mim que é uma grande amiga e demonstrou que é melhor amiga ainda do que as amigas que ela tem mais proximidade, porque, segundo o que você está falando, as outras amigas não estão tentando aproximar ela do cara, porque isso também é uma função de amigo. Se eu tenho um amigo que é muito apaixonado por uma garota e ele não tem coragem de chegar nessa garota, eu vou na garota e falo para a garota. Aí se a garota disser que não tem interesse nenhum nele, eu vou falar para ele, olha, ela não gosta de você, parte para outra. Uma função dos amigos é isso, tentar ajudar. Se a gente que é amigo não consegue ajudar, a gente não deve prejudicar. Porque o que eu mais vejo são amigos dando conselhos errados, tipo tirando a pessoa do rumo da felicidade e colocando a pessoa no rumo da infelicidade. É isso que eu mais vejo nas amizades atualmente. Bom, eu fico triste de não poder ajudar mais. Ela disse no relato que a garota pode assistir o vídeo, mas não disse se o cara vai assistir ao vídeo. Bom, o que eu acho é que eu fico muito triste quando duas pessoas se gostam. Eu vou pegar do princípio que talvez os dois realmente se amem, pode ser isso, mas eu, para ser sincero, eu acho que essa garota não ama ele, não. Porque se ela amasse de verdade, e vocês mulheres sabem disso, a mulher não acredita em qualquer fofoca que falam para ela. Ela vai fazer de alguma forma, um jeito, alguma coisa, para chegar até o cara e saber se é verdade ou não o que falaram a respeito dele. Então é por isso que eu acho que essa garota não gosta dele. É bem provável que somente esse cara gosta dela. E ela ficou triste, como eu disse, porque ele parou de insistir. E ela deve estar achando que o cara não ama ela. As mulheres têm que entender que tem muitos homens que eles se sentem mal de parecerem que estão se rastejando. Então as mulheres têm que entender isso. Tem homem que tem orgulho, e o orgulho ferido machuca muito o homem, assim como a rejeição machuca muito o homem. Se ele se sentiu rejeitado pela garota que ele ama, ele vai se afastar, porque quando uma pessoa ama de verdade, ela quer a felicidade da pessoa amada. Então ele pensou o seguinte: bom, ela não gosta de mim, mas eu gosto tanto dela que eu quero que ela seja feliz. Então que ela seja feliz com o outro cara que ela tem interesse. Ele vai torcer para que ela seja feliz, porque o amor não é um sentimento egoísta. O amor é um sentimento puro. E quem ama quer ver a pessoa amada feliz. É simples. Por isso que o cara às vezes se afastou. Por isso que o cara às vezes vira as costas. Por isso que o cara às vezes evita de ter contato, de passar perto. Porque ele na cabeça dele chegou à conclusão que ela não gosta dele. Porque tudo que ele fez para se aproximar dela, ela rebateu, ela rejeitou. Então, na conclusão óbvia dele, ele percebeu que ela não gosta dele. É mais ou menos isso. E as coisas que ele fala é meio que se defendendo, é tentando explicar para ele mesmo por que ela não quer ele. Então ele vai fazer um monte de suposições e são as bobagens que vocês mulheres acham que o cara está falando bobagem. Porque ele está criando suposições ali, não é? Está pensando num monte de probabilidade
para explicar para ele mesmo por que dele ter sido rejeitado. Às vezes é algo simples. Ela rejeitou porque ela acha ele feio, ela rejeitou porque acha ele velho, ela rejeitou porque acha ele pobre. Pode ser isso, óbvio, mas podem ser outras coisas. Pode ser que ela tenha um caso com alguém, um caso secreto. Pode ser que ela goste de outra pessoa. Pode ser que ela tenha algum namoradinho secreto. Pode ser que ela tenha um caso com outra mulher. Pode ser um monte de coisa. Aí, quando não é uma dessas coisas que o cara falou, aí vocês mulheres falam que o homem fala bobagens. Não é, ele está criando defesas. Ele está tentando se acostumar com o fato da garota não gostar dele. É isso que o cara está fazendo. Outros agem de outra forma. Outros seguem a vida, partem para outra, vão cantando todas que estão em seu caminho. É simples, cada homem tem um modo de agir diferente. É uma pena que esses dois não vão ficar juntos. Mas infelizmente é isso que eu posso falar com relação a esse caso aí. Os dois, se por acaso se amam de verdade, vão perder. Os dois vão perder. Porque estão perdendo tempo e talvez não ficarão juntos nunca, por causa de bobagem, por causa de falta de comunicação. É o que eu mais ou menos penso sobre isso daí, tá certo? Bom, agora nós vamos ao caso que é um caso interessante. O marido de 32 anos, a esposa de 28 anos, ela seria madrinha de casamento da irmã dela. Mas antes desse negócio aí do casamento, o marido já achou ela meio estranha. Alguns meses antes desse casamento, ela estava muito ausente, saía muito, procurava pouco ele na cama para bateção de virilha, não é? E ele, suspeitando, contratou um detetive. E esse detetive foi colhendo provas das coisas que ela fazia. E ele quieto. E na semana do casamento, ela se ausentou mais ainda. Ela ficava na casa dos pais, ajudando nas coisas com relação ao casamento. No dia anterior ao casamento, ele foi até a casa dos pais dela. Ele chamou na frente, veio o irmão dela para atender, dizendo que ela já viria falar com ele. E ele achou aquilo estranho, mas ele já tinha muitas provas que os detetives estavam colhendo para ele. Ele já sabia de tudo. Só que ele se fez de bobo, né? Aí quando ela chegou para falar com ele, ela deu um beijo nele sem graça, meio estranha. Aí ele falou: "Tá acontecendo alguma coisa? Tem alguma coisa que você quer falar comigo?" Aí ela disse para ele assim: "Olha, no casamento amanhã, eu não quero que você fique nervoso, porque algumas pessoas podem falar algumas histórias, inventar algumas coisas, e eu não quero atrapalhar o casamento da minha irmã. Mas depois do casamento nós vamos ter uma conversa." Aí ele falou: "Tudo bem, amor. Claro que teremos uma conversa legal." Aí ele falou assim: "Vou para casa. Fique aí, aproveite. Eu sei que o padrinho do casamento está aí dentro, vocês estão se divertindo, não é?" Aí ela regalou os olhos. Aí ele falou assim: "Não, eu sei de tudo, fique tranquila, o casamento não será estragado." Aí ele foi embora. No dia do casamento, ele tinha um plano. Esse cara tinha um amigo de infância que ele defendia muito quando eles eram criança. E sempre que esse amigo encontrava ele, esse amigo falava com ele o seguinte: "Olha, algum dia você vai precisar de mim e eu vou ser grato por tudo que você fez por mim e vou devolver a ajuda que você me deu." Aí ele foi nesse amigo que, para espanto das pessoas que vão ouvir aqui agora, era um bandidão daquela cidade. O cara era poderoso pra caramba, era o chefe. Ele foi, conversou, contou tudo que estava acontecendo, que vocês já vão ficar sabendo. O cara falou o seguinte para ele: "Tu quer que eu cuide das pessoas envolvidas nessa situação aí e dê um sumiço nelas?" Aí ele falou: Não quero nada disso não." Aí ele explicou para o cara o que ele queria. "Eu quero isso, 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 isso." Aí no outro dia o casamento, foi lá todo mundo, uma festa linda, decoração, todo mundo lá no altar, não é? Aquela coisa fantástica. Aí ele foi até a frente, os funcionários do colega dele, tudo armado, não é? Entraram lá, todo mundo
apontando as coisas para as pessoas da festa. Aí ele foi até o altar, pegou o microfone e começou a explicar o que estava acontecendo. Ele disse que ele trouxe a papelada do divórcio para a esposa dele assinar. Aí ela começou a chorar. Aí ele disse que teria que fazer isso dessa forma porque ela já estava de caso com um colega de trabalho dela há 1 ano. Aí ela chorando, dizendo, mas é só físico, eu amo você. Olha só que bonitinho, né? Era só físico o que ela tinha com o amante dela. Era só físico. Aí a noiva e o noivo falaram, mas você não pode estragar o nosso casamento por conta da infidelidade da sua esposa. Aí ele falou, calma, fiquem quietos que vocês já vão entender. E eu estou aqui falando para vocês sobre essa traição da minha esposa, porque o padrinho do casamento é o amante dela. E o que eu tenho para falar para vocês é que tanto o noivo quanto a noiva sabem do caso deles. Inclusive, o noivo é amigo do padrinho do casamento. E a família dela, os pais e o irmão, né, e a noiva, a irmã, sabiam do caso deles, do caso extraconjugal da minha esposa. No telão eu vou mostrar para vocês todas as imagens que eu tenho vídeos, tenho fotos, porque eu contratei um detetive, já tem um tempo que esse detetive colheu todas as provas para mim, e eu vou mostrar para vocês. E ela vai, enquanto isso, assinar aí o nosso divórcio, né? Por favor aí, minha ex-querida esposa. E outro detalhe que eu tenho que falar para vocês, por que que eu estou apresentando isso no casamento? Eu só estou devolvendo o carinho que a família dela teve por mim, o carinho que a irmã dela teve por mim, o respeito que ela deveria ter por mim, eu estou devolvendo também, não é verdade? E um outro detalhe, bom, esse padrinho do casamento, que é o amante da minha agora ex-esposa, também é amante da noiva. Aí ele foi e mostrou as fotos, porque a noiva também tinha caso com o rapaz. Aí o noivo ficou doido, querendo bater no amigo dele lá, e os bandidão lá fazendo a segurança, dizendo, não, ninguém se mexe. Aí ela foi chorando, e o bandidão chegou perto dela e falou o seguinte para ela, você vai assinar a separação, não vai pedir nada ao seu marido, vai deixar o filho seu com ele, não vai procurar mais ele, não vai atrapalhar a vida dele, não vai prejudicar ele e a sua família também não será prejudicada. O bandido falou assim para ela, ela entendeu o recado, né? E ela foi lá para assinar a papelada, aceitou o divórcio e eles se separaram. Bom, o casamento também ali que começou, também terminou, não é? Porque o noivo não quis aceitar o fato da esposa dele ter um caso com um amigo dele também, não é? Aí ele se sentiu um trouxa. Aí é o que eu digo para vocês, quando uma pessoa apoia a traição, ela é uma pessoa que pode praticar a traição. Se você está namorando alguma garota que ela apoia a traição da irmã, ou se você está namorando um cara que apoia a traição do irmão, por exemplo, são pessoas propensas a trair. E você vai ficar com uma pessoa que apoia gente que trai? Então é sinal certo de fracasso. Esse noivo também foi um outro imbecil. Agora, o marido, eu vou dizer uma coisa, o cara foi sinistro. Ele conseguiu tudo que ele queria. E detalhe, ele casou-se mais uma vez, ele já tem família, não é? Já tem mais um casal de filhos, e o filho dele é criado como filho por essa nova esposa dele. Porque o menino dele tinha ali por volta dos 2 anos, quando ele se separou da esposa dele, não é? A adúltera. E o engraçado também nessa situação é que tem muitas pessoas que quando traem, falam que é só físico. É só físico e tem aquele caso de 1 ano, 2 anos, meses, casos longos, mas só físico, com a mesma pessoa. Esse negócio de algo físico não existe. O que existe é que quando você trai, você não ama a pessoa que você traiu. É isso que existe. Apesar de muitas pessoas acharem que quem ama trai. Não, isso é impossível. Quando você ama, quando você está apaixonado, é impossível você trair. Pode acontecer traição,
com pessoas que gostam muito, com pessoas que gostam, com pessoas que estão em relacionamentos onde não existe sentimento da parte dessa pessoa. Aí vai acontecer a traição. Agora, com relação a amor e paixão, não existe a possibilidade de traição. Então, se você traiu, no fundo, você sabe que você não ama a pessoa que você traiu. Porque se você amasse, você não trairia. É simples isso. Não tem segredo. Muitas pessoas, por terem confundido o sentimento, batem de pé junto dizendo que traiu mesmo amando. Mas não é amor, é outro tipo de sentimento. Pode ser um sentimento forte, mas não é amor. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, inscreva-se aí no nosso canal para nos ajudar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.